Bom dia, pessoal. Como prometido, hoje eu vim falar sobre divertículos em cólon, tá? Os divertículos são pequenas bolsas vistas principalmente pela colonoscopia ou tomografia de abdômen e que são pequenas saculações da parede do cólon para fora, tá bom? Como eles geralmente podem não englobar todas as camadas do cólon, nós geralmente chamamos de pseudodivertículo, tá? São pequenas saculações, como eu vou já mostrar uma foto para vocês. Muito provavelmente é localizado no sigmoide, que é a parte final assim do cólon, tá? A parte perto do ânus. É o principal local que tem essas saculações. Pode estar presente em todo o cólon, mas o principal local é o sigmoide. E a idade carro-chefe de apresentação são idosos. Mais de 80% dos casos, os pacientes são acima de 50 a 60 anos de idade, tá? Tem vários estudos que falam sobre o que pode causar os divertículos, tá? Dietas pobres em fibras, pacientes constipados com prisão de ventre, pacientes que fumam, pacientes que bebem, tá bom? Tem também estudos sobre a famosa microbiota do intestino, pacientes que têm desregulação dessas bactérias boas do nosso intestino, pode causar divertículos, tá? Mas são estudos, a gente sabe que geralmente dieta pobre em fibra, tabagismo e alcoolismo são os principais fatores. Gente, os divertículos são essas pequenas saculações, como eu falei para vocês, tá bom? A gente consegue ver, principalmente quando nós entramos com o colonoscópio, aí nós vemos essas saculações. A maioria dos pacientes são sem sintomas, mas 20% deles podem ser com sintomas. Os divertículos no colo, que é a doença diverticular, a gente divide em doença diverticular, divertículos sem sintoma nenhum, doença diverticular não complicada com sintomas, ou seja, são pacientes em que têm sintomas dos divertículos, mas não tem nenhuma complicação dos divertículos. A diverticulite aguda, que é a inflamação desse divertículo, como eu vou falar para vocês, e as colites, que são casos mais raros, tá certo? A maioria dos pacientes, 80% tem divertículo, são idosos e não sabem. Mas quando tem sintoma, quais são os sintomas? Pode ter dor abdominal, alteração do hábito intestinal, pode ter diarreia ou constipação, distensão abdominal, ele pode ficar mais distendido e muitas vezes não tem como a gente diferenciar entre uma síndrome do intestino irritável e Então, continuando, é muito difícil às vezes diferenciar entre a síndrome do intestino irritável e um divertículo com sintomas, né? A dor abdominal no divertículo é geralmente mais segmentar, né? Abdômen inferior, lado esquerdo. Já o intestino irritável é uma dor mais difusa. Na dor diverticular pode durar por mais de 24 horas, o intestino irritável dura menos. Então, são quadros às vezes semelhantes de difícil diferenciação. Então, resumindo, a maioria das pessoas não vai ter sintomas, tá? São divertículos achados em pacientes idosos ao acaso e 20% pode ter sintoma. A maioria são sintomas de dores abdominais, alteração do hábito intestinal, pode ter diarreia ou prisão de ventre e alguns casos pode complicar, que é a diverticulite, né? Que é a inflamação do divertículo, desse saquinho, tá? Quando acontece essa inflamação, a diverticulite ela pode ser complicada ou não complicada, tá? A diverticulite não complicada, a gente faz uma diferenciação, nós descobrimos a diverticulite através da tomografia de abdômen com contraste, tá? E através dessa tomografia tem uma classificação, essa classificação vai ver se é uma diverticulite complicada ou não complicada. Os sintomas da diverticulite são, geralmente, febre, uma dor abdominal intensa, né, geralmente no quadrante inferior, no cantinho da esquerda, tá? E muita dor, muita febre, quando faz o exame de sangue, leucócitos aumentados, então tem que procurar uma emergência. Quando chega na emergência, vai fazer uma tomografia de abdômen com contraste. Nessa tomografia de abdômen, vamos ver se é uma diverticulite complicada ou não. O que é complicada? Abscesso, pus, perfuração, nós vemos isso na tomografia. Nesses casos, tem que ser usado antibiótico. Nas diverticulite que só for uma inflamação sem sinais de complicação, não precisa, tá bom? Usar antibiótico. Então, assim, o que é que eu vou prevenir? Sei lá, eu tenho um idoso que eu tenho divertículos. A prevenção é ingestão de muita água, fumar, parar de beber, tá? E se for pacientes em que tem os divertículos com sintomas, ou seja, dor abdominal
Sempre paciente com muita dor na barriga, que tem um divertículo e tem muita dor, pode ser uma doença diverticular com sintomas. Se for esse caso, procurar um gastro para a gente poder fazer um tratamento para evitar qualquer complicação e os sintomas, tá bom? Um abraço.